Como bem disse a senhora presidente, estou falando pelo artigo 17, uma vez que já falei 2 vezes essa semana, então tenho que falar posteriormente aos demais senadores. Por essa razão, ontem, como se estendeu a ordem do dia, eu não pude fazer aquele discurso que estava prometido, porque foi encerrada a ordem do dia logo em seguida e justificadamente porque a sessão foi muito longa. Mas pretendo amanhã fazer 2 discursos, se isso for permitido, para que eu possa completar na próxima terça-feira tudo aquilo que eu tinha que falar antes da sessão final do meu julgamento. Senhora presidente, senhora senadora, senhores senadores, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou ontem a constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade no processamento da representação contra mim no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O relatório analisado pode ser tudo, menos constitucional, o que o torna igualmente ilegal e antijurídico. Como pode ser considerada constitucional uma apreciação subsidiada em provas em cuja colheita se rasgou a Constituição? Como pode ser taxado de legal algo encetado com uma representação eivada de ilegalidades? Como pode ser tido como jurídico um feixe de atos consubstanciados não na letra da lei, não em valor ou fato, mas em ressalvas ao representado de que o objeto ali não pertencia ao mundo jurídico, mas ao político? O julgamento político não pode ser feito de qualquer modo. Essa modalidade de processo, de quebra de decoro parlamentar, é apenas uma espécie do gênero administrativo, cuja única particularidade é de, na última sessão, quando do escrutínio secreto, não necessitar o julgador senador motivar o seu voto, como tem de fazê-lo o juiz togado. Fora isso, todos os consectários da ampla defesa são imprescindíveis, o devido processo legal, o contraditório. Aliás, foi o que decidiu por unanimidade o Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança 25.917 do Distrito Federal. Diz o texto do Supremo Tribunal Federal: as garantias constitucionais fundamentais em matéria de processo judicial ou administrativo estão destinadas a assegurar, em essência, a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal em sua totalidade formal e material. Está ali no artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição. Diz ainda o aresto do Supremo: o processo administrativo parlamentar, vejam a terminologia, processo administrativo parlamentar, por quebra de decoro parlamentar, instaurado contra deputado federal e, lógico, contra senador, encontra sua disciplina no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e no regulamento do Conselho de Ética daquela Casa Administrativa, a partir do disposto nos incisos 3 e 4 do artigo 51 da Constituição, e se legitima perante o rol dos direitos e garantias fundamentais da Carta de 88, quando seus dispositivos são fixados pela competente autoridade do Poder Legislativo e prevêem ampla possibilidade de defesa e de contraditório, inclusive de natureza técnica aos acusados. Se não tivesse havido, melhor dizendo, a pressão avassaladora do noticiário intermitente, com volumes do inquérito que deveria ser sigiloso, a representação teria trilhado seu caminho regimental e legal, ou seja, o arquivo. Sua inconsistência é ofuscada pela pressa. No futuro, sem assodamento, alguém vai se perguntar como se pretendeu caçar um senador com uma peça daquelas. Dada a fragilidade da representação, o Conselho de Ética se serviu de diversos expedientes na tentativa de robustecer os relatórios. Aliás, a minha acusação, feita na representação, foi modificada uma primeira vez e foi modificada uma segunda vez, quando eu não tive oportunidade de me pronunciar.
Então, é como no processo judicial, disse o Supremo. O libelo acusatório tinha que vir na representação. Na representação não se provou nada. Do relatório preliminar não se provou nada. E fez-se um terceiro relatório, onde também não se provou nada e onde não tive eu o direito de fazer prova do que estava sendo acusado. Repito, dada a fragilidade da representação, o Conselho de Ética se serviu de diversos expedientes na tentativa de robustecer os relatórios. Abro aspas para um trecho do relatório preliminar. A apreciação realizada pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar não se confunde com os julgamentos do Poder Judiciário, que são julgamentos presos a rigorosos formalismos procedimentais, inclusive obrigados a buscar provas materiais irrefutáveis. Agora, vejam bem, é justamente o contrário do que decidiu o Supremo Tribunal Federal por unanimidade. O Supremo disse aqui que é preciso se buscar prova, inclusive de natureza técnica, prova material e prova formal. O Conselho de Ética decidiu ao contrário. Isso é constitucional? Isso é jurídico? Isso é regimental? Digo a todas as senhoras e a todos os senhores, tal não se aplica ao processo disciplinar, isso o Conselho dizendo, de falta de decoro parlamentar, está entre aspas, totalmente contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso está lá desse jeito, anunciando que um senador pode perder o mandato ao arrepio do procedimento formal, independentemente de se buscar a prova. Todas as provas que eu pedi para ser feitas, essas provas foram negadas, todas. E conflita frontalmente com a decisão que eu acabo de mencionar e aprovada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. A representação, que deveria ser um documento à altura do mandato que ela quer cassar, foi transformada apenas numa folha de papel com fatos deduzíveis. Eu estou citando a expressão destacada do relatório, entre aspas, fatos deduzíveis. Na ausência de fatos, deduz-se que eles existiam. O relatório preliminar informou que o Conselho de Ética não é o Ministério Público para explicitar as imputações e todas as circunstâncias. Essa assertiva não é minha, é do relatório. Ou seja, o representado, que sou eu, não tem de saber o que está sendo imputado contra ele, muito menos em que circunstâncias. Se quiser se defender, que se vire para saber do quê. O Diário do Senado publicou a íntegra do relatório e sua página 16.436 traz uma frase lapidar, entre aspas, o que está em debate não é a imagem do parlamentar individualmente considerada, mas a do parlamento. Significa que se o meu pescoço não servir de abrigo à espada da mídia, ela vai se voltar contra essa casa. Para efeito de comparação, seria certo a polícia tirar um suspeito de dentro da delegacia e entregar para a multidão que grita pelo linchamento. Não importa se a vítima é culpada ou inocente, se seria ou não absolvida pela justiça. Se depois for descoberto que ela estava correta, será tarde, pois a sede de sangue tende a abastecer a enxurrada. Repito a frase entre aspas, o que está em debate não é a imagem do parlamentar individualmente considerada, mas a do parlamento. É um pedaço do relatório do Conselho de Ética. Entre outros, há nessa frase 2 erros crassos de avaliação. O primeiro é supor que as campanhas se exaurem quando os infamantes conseguem seu intento de derrubar um político. Ao contrário, concluirão que o método funcionou e partirão para a próxima vítima. A segunda falha é o menosprezo com o mandato majoritário obtido democraticamente nas urnas. Vossas excelências, mais do que ninguém, sabem quanto é difícil ser eleito senador. Aí, conversa no telefone com um amigo enrolado e pronto, lá se foi o mandato. Pouco interessa se as provas são ilegais, se o conjunto probatório é débil, se perícias apontam para montagens, se o senador sempre honrou o Senado.
Foi esse tipo de tese que a Comissão de Constituição e Justiça validou. De agora em diante, toda vez que a imprensa falar mal de um senador, a solução será sacrificá-lo antes que as baterias se voltem contra o Senado. O correto é o respeito. A imagem do parlamento se aprimora às vistas da nação quando ele age para garantir as conquistas constitucionais a todas as pessoas, inclusive a seus integrantes. Em diversas páginas, o relator se esforça para me fazer protagonista da CPI dos bingos, com intensa participação, entre aspas, como implacável inquisidor. O exagero não resiste aos números. A CPI dos bingos teve 356 dias de atividades e ouviu 100 pessoas. Isso no último relatório, quando eu não tive a oportunidade de me defender, estou fazendo agora. A maioria de suas reuniões foi secreta e, portanto, sem registros. Consultando os dados disponíveis, se nota que das 82 sessões realizadas, eu fui somente a 4 delas, de acordo com as atas que consegui localizar. Dos 12 meses de duração da CPI, restei designado suplente de 23 de junho a 30 de agosto de 2005, ou seja, em cerca de 10% do tempo, 37 dos 356 dias, em resumo, nem intenso, nem implacável, nem inquisidor. Assim se demonstra a tese da intensa participação, entre aspas, e sobra apenas a criatividade do romancista inspirado que se empenhou para me colocar nas cenas. O criador da novela fracassou em seu intento não por falta de capacidade, mas porque eu realmente não fiz parte do enredo. Foi, aliás, o que concluiu novamente o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, no parecer à reclamação número 13.593 de Goiás, de 29 de junho de 2012, por mim proposta junto ao Supremo Tribunal Federal. Esse parecer é agora, do dia 29, diz o doutor Roberto Gurgel. Nela questiona a ilegalidade das provas em decorrência da usurpação da competência da Corte Excelsa. Escreveu o senhor Procurador-Geral da República, abro aspas, sendo também esta convicção da Procuradoria-Geral da República, de que o senador Demóstenes Torres não tem envolvimento na atividade de jogos de azar de Carlos Cachoeira. Isso foi feito na sexta-feira da semana passada. Foi também o que concluíram as autoridades que atuaram diretamente na Operação Monte Carlo. No meu depoimento ao Conselho de Ética, li 18 textos dos delegados da Polícia Federal e dos procuradores da República, dizendo que não fiz parte das atividades investigadas na Operação Monte Carlo. Em todas as oportunidades que tiveram, eles descartaram a minha participação. Só mesmo o exercício de imaginação impresso no relatório me adicionaria ao elenco. O tamanho exato do meu envolvimento com Carlinhos Cachoeira é o que delineei desde o começo. Era amizade, não negócios. Eram conversas, não conchavos. Passei 5 horas no Conselho de Ética esclarecendo ponto por ponto os itens da representação. E o que mais me foi perguntado, esmiucei cada episódio, dirimi dúvidas, não fugi de temas, respondi a tudo, contestei especificamente, rebati com argumentos todos os ataques. O relatório final desconsiderou tudo isso e ainda zomba de mim. Faz troça, me chama de gabola e boquirroto. Diz que faltei com a verdade e enumera delitos que eu teria cometido por conversar com alguém que, só agora se sabe, está envolvido em 2 operações da Polícia Federal. Então está passando da hora de ouvir Carlinhos Cachoeira, não nas escutas gravadas, mas ao vivo. Incluir Cachoeira entre as testemunhas que poderiam comparecer ao Conselho de Ética, mas ele não veio. Seria produtivo para a apuração que ele falasse a sua versão dos fatos, seja em delação premiada, que seria a melhor forma para entregar a quem ele beneficiou, ou em depoimento à Justiça ou à CPI. Seria útil para aclarar diversas passagens.